Lu. Martine, seja bem-vinda. Nós vamos hoje, gente, continuar o capítulo 17. Nós tínhamos parado no item 2.1, terminado, né? O item 2.1 e vamos começar o item 2.2. Lembrando que o objetivo aqui nesse caso é o tratamento de Almério, aquele rapaz que tentou, aquele enfermeiro que tentou matar o Silvério, e da entidade obsessora do Almério, que queria também que ele assassinasse o Silvério. Então, esse trabalho do Silvério, como nós temos visto ao longo desse e outro capítulo anterior, é um trabalho assim, muito, muito importante de levar muito auxílio a muitos irmãos, nos dois planos da vida, porque aquela instituição ela tanto recebe encarnados quanto desencarnados, como nós vimos. E aqui o que vai ser feito é um trabalho de desobsessão no plano espiritual. Só que assim, é no plano espiritual, porém na dimensão astral do centro, né? Dentro do centro espírita, mas na sua dimensão astral. Isso é bastante frequente. A nossa casa, o Centro Espírita Jesus Maria José, assim como todas as casas espíritas, elas estão muito bem preparadas para essas tarefas que são feitas mesmo fora dos dias de reunião. Esse dia que, por exemplo, que a gente realiza a reunião aqui online, é, muitos dos nossos pedidos, das nossas energias, da nossa concentração aqui de todos, no momento da oração, serve, digamos assim, de matéria-prima, vamos assim dizer, para tratamentos realizados na nossa casa. Então, sabemos que temos relatos, inclusive, de como se houvesse um segundo andar na nossa casa, porque as dimensões astrais de uma casa espírita nem sempre coincidem com as dimensões físicas. Em geral, há um fenômeno muito interessante também, que isso é relatado, a gente observa em vários relatos. Nós temos na nossa casa, por exemplo, quando a gente tem lá. Normalmente a gente nas sextas-feiras, quando fica mais ou menos cheio, a gente fica com 35 pessoas. Então a gente imagina que se tivesse 50 pessoas, nós estaríamos com as cadeiras quase todas cheias. E, no entanto, às vezes há relatos que nós teremos centenas de espíritos ali sendo tratados. Mas como é que nós colocaríamos centenas de espíritos ali dentro? Eles ficariam todo mundo se acotovelando ali. Não é bem assim. A dimensão espiritual de uma casa, a dimensão astral, ela é diferente da dimensão material. Em geral, ela é mais ampla. A casa mantém a sua integridade no sentido da sua forma, mas ela, por estar numa dimensão astral, ela se apresenta mais ampla e às vezes até com outros locais, outros cômodos onde vão sendo feitos vários tratamentos, né? Então hoje é um dia que certamente haverá tratamento, já está tendo tratamento lá na nossa casa nesse momento e continuará durante a noite. E eventualmente alguns de nós ou de outras pessoas que estão bem intencionadas poderão ser convidadas de madrugada em desdobramento a serem levados à casa para doarem um pouco do seu fluido vital para o choque anímico. Eventualmente, se já for um médium, poderá ser utilizado como um médium de auxílio nos tratamentos ali que são realizados, né? E também para assistir ao tratamento e ir aprendendo como funciona esse processo. Então, a gente tem que estar sempre muito preparado nesse momento do sono, porque muitas vezes seremos convocados a essa tarefa de estarmos participando desses trabalhos. Oi, Sidor, tudo bom? Boa noite, Zé. Desculpa entrando agora. Nada, que isso. Boa noite. Então, nós somos convidados a entrar dentro para assistir essa reunião no centro, durante a noite, em desdobramento. Muitas vezes não vamos participar da tarefa, às vezes não estamos ainda preparados para isso, mas para observar e aprender. Para mais à frente, a gente já está conseguindo realizar alguma tarefa. Eventualmente não, eventualmente a gente pode ir até fazer doação fluídica também, tá? E aqui é o que está sendo feito lá. Só que ali está sendo o Silvério levado em desdobramento, que é digamos, o missionário, o mentor, né, que no plano da matéria de toda aquela obra,
Mas é claro que os mentores realmente daquela obra estão no plano espiritual, mas o Silvério é quem arquitetou todo o processo ali, que colocou a mão na massa no ponto de vista da matéria, né? E ele vai ser conduzido ao plano espiritual para atuar como médium no plano espiritual. E Elmério e esse espírito obsessor, ele também será tratado também durante esse capítulo aqui, que nós vamos ver, tá? Então, quando eles chegam ali naquele local, onde fica a mesa mediúnica, vários espíritos que estavam sendo tratados, eles são retirados para um outro cômodo, um outro local dentro do centro, e aquele local onde vai ser feito o tratamento das duas entidades, uma em desdobramento, outra encarnada, encarnada em desdobramento, a outra desencarnada, é feita uma asepsia. Asepsia no sentido de desmanchar todas as formas de pensamento, os vibriões mentais que ficam ali o centro, gente. Quando a gente está no meio do trabalho, há muita emanação mental de encarnados e desencarnados no tratamento, que como eles chegam com muito sofrimento, muita dor, muita aflição, muita desesperança, muita raiva, a mente deles está produzindo o tempo todo pensamentos conflitantes e fazendo criações de formas de pensamento, de vibriões mentais que prejudicam uma tarefa muito sensível. Logo após cada reunião é feita uma asepsia do ambiente, né? Se começar, óbvio, né, aumentar muito essa quantidade de emanações mentais, elas vão sendo desmanchadas já ali mesmo para não prejudicar o trabalho, né? Os espíritos fazem essa limpeza fluídica do ambiente regularmente, até mesmo durante as próprias reuniões, tá? Muito bem. Então, no 2.2, a gente escreve o seguinte: enquanto o trabalho ali se desenvolvia, com cerca de 25 trabalhadores espirituais, Dr. Arquimedes determinou que o ambiente fosse liberado para um tratamento específico, que era o do Almério e desse obsessor. Os diversos enfermos espirituais foram levados a outro local dentro do centro. Iniciou-se um processo de limpeza psíquica das muitas formas de pensamento que haviam se formado com a presença prévia de muitos enfermos. Encontramos nessa limpeza psíquica uma analogia com o que acontece em um centro cirúrgico, no plano da matéria aqui, no hospital, né? Entre um e outro procedimento operatório. Você terminou uma cirurgia no centro cirúrgico, você tem que desinfectar ele para poder entrar um novo paciente ali que vai ser feita a cirurgia. Então, da mesma forma, no centro também, trabalhos sensíveis exigem uma asepsia completa do ambiente. Muitas vezes, gente, até um pensamento, alguém desconectado do grupo, desconectado digamos, você está numa mesa de estudos e você faz uma oração intercessória, ou você vai fazer um trabalho mediúnico. Qualquer trabalho dessa natureza ele é muito sensível. Então, se tiver alguém que está totalmente desconectado daquilo ali, pensando em outras coisas, o pensamento está longe, ele está criando formas, pensamento antagônicas àquilo que está sendo realizado. Ele dá trabalho para a espiritualidade tem que isolar ele, né? A gente vê muito isso nos relatos do próprio André Luiz, seja na mesa mediúnica, seja em reuniões de estudo, seja em palestras. O indivíduo chega muito desequilibrado, ou então muito. Vejam, é mais sério ainda, porque quando o indivíduo chega desequilibrado, ele já vem como um enfermo, que obviamente ele já vem acompanhado de entidades que vão ali monitorar ele, ajudá-lo, isolar as emanações mentais dele. Mas um trabalhador da casa, uma pessoa que está acostumada, ela não pode chegar e ficar ali com o pensamento voando para tudo que é lado, pensando em outras coisas, no plano da matéria, na vida cotidiana, e esquecendo aquele momento sagrado, que é aquele momento ali de você fazer essa comunhão de pensamentos e emoções, né? Junto aos espíritos, eles estão se conectando conosco. Então, quando um trabalhador ou uma pessoa que já frequenta há muito tempo se coloca numa postura tão invigilante, isso obviamente prejudica o trabalho. No mínimo, vai exigir um isolamento desses pensamentos. Ao contrário, quando você tem um grupo bem fechado,
dentro desse processo de desejar o bem, de pensar o bem, esse grupo ele é um grupo produtor de matéria-prima para a espiritualidade trabalhar inúmeros tratamentos que nós nem sequer temos a noção, gente, do nível desses tratamentos que são realizados, a delicadeza desses tratamentos. Imagina uma doença que ela está radicada no corpo, em estruturas celulares, mas tem um desequilíbrio perispirítico, energético, e existe um desequilíbrio a nível de espírito, da psique do espírito. Tudo isso está encadeado, então a espiritualidade precisa trabalhar cuidadosamente a região física, precisa trabalhar a região perispirítica em cirurgias perispirituais, ou passes, ou dispersões bem específicas, ou irradiações que venham energizar essa região perispirítica, equilibrar os chakras daquela região e ainda trabalhar no nível subconsciente daquela pessoa. Então é um trabalho muito sensível. Tem que haver harmonia do grupo, e quando há essa harmonia dos desencarnados, que obviamente estão harmonizados, dos desencarnados trabalhadores, né, e mentores, e dos encarnados, o trabalho flui maravilhosamente, com resultados muito, muito bons, tá? Muito bem. Então, 2.3, logo a seguir ao Mério, foi trazido em desdobramento ao recinto por Germano e Ângelo. Almério, como, né, lembrando, aquele que tentou assassinar o Silvério. Ele é levado em desdobramento, ele está lá na casa dele, algum local que ele está dormindo, desdobrou, se separou do corpo durante o sono e é levado o espírito dele até o centro. Enquanto Manuel Filomeno e José Petitinga ficaram encarregados de trazer aquele espírito mais agressivo que estava obsidiando o Almério e que for o último a se desvencilhar na tentativa de assassinato horas antes, e que se encontrava em sono induzido naquele centro. Quando ele foi retirado, na hora ali que ele tentou assassinar o Silvério, houve aquele choque, o espírito se separou, mas o espírito foi adormecido por imposição das mãos ali, né? Meio que um processo, meio que, não é bem uma hipnose, porque às vezes os espíritos que dominam bem essa técnica de magnetismo espiritual conseguem induzir rapidamente o espírito a um processo de sono, tá? Então ele foi levado para o centro e ficou lá aguardando para o tratamento. Outros orientadores e trabalhadores espirituais da instituição se juntaram ao grupo de trabalho que iria iniciar a difícil tarefa, a que se propunham quando Arquimedes solicitou a concentração de todos para a prece que realizaria, que foi aquela que foi lida na semana passada, uma longa prece, mas o que destaca muito nessa prece é essa questão da visão daquele que é o obsessor, do Almério, na condição de alguém que tentou assassinato, como um enfermo, né? Sempre a visão do indivíduo que está profundamente desequilibrado, seja é, dominado pelo ódio, pela raiva, pela vingança, como um enfermo. E tem que ser visto com compaixão, com firmeza, né? Com severidade no sentido da palavra, no sentido da orientação, mas também com muita compaixão, né? Não se pode ver só o sentido da justiça, da educação. Tem que se ver também o sentido da compaixão, porque a compaixão ela quebra muitas barreiras. Ela destrói muitas barreiras que estão impedindo aquele ser de alcançar a sua destinação para a luz, né? Aqui é muito importante, continuando, aqui é muito importante verificar que sempre que se fará o atendimento a um irmão em sofrimento, onde energias espirituais e palavras de sabedoria precisam de forças do alto, a oração é o recurso por excelência. Observemos que o Dr. Arquimedes é um espírito com total condição para o diálogo com o enfermo e a tentativa de convencimento, mas não prescinde da oração, pois reconhece que até mesmo ele, um mentor de elevada condição, necessita do auxílio de espíritos ainda mais elevados. Nota-se, por fim, que a oração proferida contém uma grande dose de bondade e misericórdia, onde o nobre espírito reconhece a fragilidade daquele que será tratado e vê, mesmo em ações tão perversas, como a tentativa de assassinato do benfeitor daquela obra, não a maldade, mas a presença da enfermidade psíquica,
do apego e da ignorância. Porque vejam, se a gente olha do ponto de vista meramente da Terra, tá? Sem considerar a nossa jornada rumo à, à nossa transcendência, à nossa completude, à nossa plena espiritualidade, a condição de espíritos puros, se nós olharmos apenas a matéria, a gente olha para um almério que leva drogas para dentro de um hospital, onde indivíduos que têm o vício estão se tratando e estão fragilizados, você faria, não, esse indivíduo tem que ficar na cadeia a vida toda. Seria a primeira coisa que viria à nossa mente, porque ele tá tirando a esperança, ele está sabotando a esperança e o tratamento de muitos irmãos que estão tentando se reerguer. Isso é muito sério, é muito grave, mas, por outro lado, ele por si é um espírito enfermo. E é essa visão que o Dr. Arquimedes tem. Agora, o que é mais interessante nesse, nesse processo, vejam, mas ele é misericordioso, ele é bondoso, ele vê como um enfermo, mas ele entende que esse espírito se ele não se prontificar a se modificar, não se prontificar à transformação moral, não aceitar o benefício que está sendo ofertado a ele, outras formas mais difíceis, mais duras virão como mecanismos educativos. E a lei do karma virá com mais intensidade, no sentido, puxando ou se deslocando para o sentido da justiça. Aquele espírito, naquele momento, está sendo ofertado à mão da misericórdia. Não que ele não vá responder pelos seus atos, mas ele está sendo ajudado a se recuperar mais rápido e com todo o apoio possível. Mas se ele continua se mantendo rebelde a isso, irá sofrer mais tempo, em condições muito mais difíceis, porque, afinal de contas, ele desprezou o auxílio que lhe foi prestado exatamente para que ele não passasse por aquilo, né? Então, a teimosia dele só tem uma forma, é aumentar a dose do remédio que está sendo aplicado. E o remédio, nesse caso, é a dor, que não precisa ser tão forte assim, mas às vezes é um dos recursos muito úteis nesses casos onde há grande resistência, endurecimento do espírito a esse processo. Mas uma coisa que a gente queria chamar a atenção aqui, ocorre, a gente vê, por exemplo, a gente está vendo o Dr. Arquimedes, ele é um psiquiatra, um espírito bastante evoluído, poderíamos dizer até um espírito superior, que ainda, veja, eu não quero dizer com isso que o Dr. Arquimedes não precisa mais reencarnar, talvez precise, não sei, isso não é colocado aqui no livro, estamos apenas especulando. Talvez ele precise reencarnar, talvez não, mas ele é um espírito, praticamente um espírito superior, porque ele já é um indivíduo que, até na última encarnação dele, ele já lutava para ajudar os doentes mentais e se voltou contra determinadas técnicas da psiquiatria que eram muito ruins, inclusive uma que era a lobotomia, né, que foi muito praticada para situações de transtornos psicóticos muito graves, de epilepsias muito graves, e se acabou se constituindo numa tragédia esse procedimento cirúrgico, seja pelos lóbulos frontais ou temporais, porque o indivíduo ficava igual a um robô, entendeu? Então, assim, parava o problema que ele tinha, porém piorava muito mais. As consequências foram muito graves, né? Mas ele se voltou contra esse processo e foi hostilizado, porque era uma época em que esse processo era considerado mais adequado, tanto que o médico que introduziu essa técnica recebeu o Prêmio Nobel de Medicina na época, na ocasião, né? E o Dr. Arquimedes era alguém que lutava pela justiça, pela verdade, pela ciência, pelo melhor para os seus pacientes, para as pessoas, né? Pela saúde mental das pessoas. Então era um espírito já, digamos, meio que missionário na sua última encarnação. Então vejam, ele é um espírito muito elevado, né? No entanto, ele teria todas as condições de conversar com o Almério, de conversar com o obsessor, tanto exercendo a, pela inteligência, pelo seu conhecimento, quanto pelo amor, pelo entendimento da condição de enfermos daqueles espíritos. Mas veja, ele não prescinde da oração, ele não prescinde da prece. Isso é uma lição muito preciosa, muito importante para nós, e nós vamos ver isso em todos os livros, inclusive da série do André Luiz também, que nós vamos ver que sempre quando o mentor, o instrutor do André Luiz, até um ministro de nosso lar, quando ele vai fazer uma tarefa,
de ordem mais elevada, ele faz uma oração buscando a inspiração do mais alto. Ou seja, em teoria, ele poderia conduzir, pelo menos em alguns casos, aquela tarefa por ele mesmo. Mas ele entende que podem ocorrer situações que ele necessitará de auxílio ainda de espíritos mais elevados. E, de uma forma geral, essas entidades entendem, essas entidades mais evoluídas entendem, e é uma coisa que nós vamos chegar a essa conclusão também, em algum momento, que, na verdade, existe uma gradação hierárquica que vai chegar até o Pai, vai chegar até Deus, passando por vários níveis evolutivos desses espíritos. Por quê? Porque quando você ora por uma pessoa, quando você tenta ajudá-la, quando você tenta fazer o processo de desobsessão, quando você tenta fazer o auxílio fraterno, conversando com alguém que traz uma grande dor, um grande sofrimento. Teve uma vez que nós conversamos com uma irmã é, na nossa casa, na sala de passe, e o relato que ela fez foi algo assim tão, vamos dizer, chocante em termos da dor, do sofrimento que ela trazia, que aquilo que veio para mim naquela hora era assim, é como se fosse uma cebola que você tem que ir descascando. Cada casca daquela é uma camada de dor que ela traz. Algumas dessa vida, outras de outras vidas, né? O núcleo está lá. E nós temos que tentar chegar nesse núcleo. Mas não dá para você sair arrancando todas essas cascas de uma vez. Você tem que ir devagarzinho tentando fazer isso. Só que aí a gente reconhece nessas horas, quando a gente se vê diante de um problema tão difícil, de alguém que traz uma dor tão grande, uma neurose tão intensa que já está indo para um processo psicótico, tá quase migrando para um processo psicótico, e não estou nem falando dos obsessores nesse caso, porque certamente eles também estarão juntos, né? Que agrava mais o processo. Mas não adianta você fazer a desobsessão. Quer dizer, adianta, claro, mas vão chegar outros obsessores, porque são obsessores por sintonia vibratória. Então não adianta, o obsessor vai sair, a pessoa vai atrair outros obsessores, porque o pensamento dela é tão desajustado que ele precisa, na verdade, o tratamento tem que estar, de vez em quando, claro, tem que ter o tratamento do passe, tem que ter o tratamento da água fluidificada, tem que ter o tratamento de oração intercessória, mas é preciso que haja um tratamento psiquiátrico, psicológico e de atendimento espiritual, né? E nesse atendimento a gente chega à conclusão de que o que nós sabemos é muito pouco, né? O nosso conhecimento é ínfimo diante da complexidade de um quadro psicológico dessa natureza, psicológico espiritual. Então nós entendemos nessas horas com mais assim impacto, intensidade, o quanto nós necessitamos da ajuda dos planos superiores, né? Então não há como nós tentarmos ajudar, por mais que a gente estude e tente fazer, a gente vai fazer a nossa parte até onde for possível, mas a gente sabe que essas cascas, para serem devagarzinho removidas, todas no seu tempo certo, essas cascas de dor, essas camadas de dor, como uma cebola, elas precisam de muito auxílio espiritual e precisa de um tempo para isso acontecer, mas muito auxílio espiritual, auxílio que vem de planos muito elevados, que conhecem toda aquela história pretérita, todos os fatores que levaram àquela condição e que nós não conhecemos. Então, nós usamos as ferramentas que temos, mas elas não são suficientes. Então, nós entendemos que precisamos pedir ajuda a um plano mais alto. A gente observa aqui com o Dr. Arquimedes, que é um espírito muito categorizado e ajuda certamente muitos encarnados nos tratamentos, nos auxílios que são feitos nos passes, no auxílio fraterno. Ele mesmo, por sua vez, também pede ajuda a outros espíritos de planos mais elevados. Ele vai pedir ajuda, por exemplo, aqui ao próprio mentor que nós observamos no início do livro, né, que era da época do cristianismo, e esse mentor, por sua vez, vai pedir auxílio ainda a espíritos mais elevados, né? Então, esse é um processo que nós entendemos que há uma grande conexão de ida e volta
de comunicação no plano cognitivo, no plano emocional, entre nós e uma ampla gama de espíritos muito elevados. Por isso, a oração é um recurso extremamente precioso para produzir esses resultados. Quem que poderia fazer leitura para a gente, por favor, do parágrafo quando silenciou? Veio logo depois da oração que foi feita. Você lê para a gente, Valerinho? Leio sim. Quando silenciou, encontrávamos-nos envoltos em suave claridade, que dominava todo o recinto, enquanto em comum vibração de paz vitalizava os nossos sentimentos. Almério foi despertado e, um tanto confuso, procurou situar-se no lugar em que se encontrava, estranhando a nossa presença. Recobrando o discernimento, logo enunciou: já sei. Vocês são os seres diabólicos que trabalham nesta casa, disfarçados de anjos para seduzir e dominar os incautos, através do malfadado Silvério Carlos, meu desafeto. Percebi que o arrependimento de que dera mostra momento antes desaparecera, havendo sido resultado do medo, da circunstância inesperada, do que realmente legítimo. Engana-te e sabes disso, argumentou o doutor Arquimedes, porquanto aqui somente viste lições de profundo amor e bondade. Jamais ouviste qualquer expressão que te faça concluir pelo que acabas de proferir. As mãos de Jesus sempre estão ativas no socorro desinteressado aos irmãos que aportam nestas praias de segurança, após as tormentosas travessias pelos mares borrascosos. Dizes que teu irmão Silvério é teu desafeto, mas foste tu quem desonestamente o traiu, fugindo ao dever de atender aos que te eram confiados para assistência, e o que o fazias mediante justa remuneração, dominado pela cobiça desonesta de granjear mais recursos, mesmo que sendo resultado de crime. Não somos a tua consciência, mas podemos lê-la, decifrar o que nela se encontra escrito e o que vens tentando esconder. Em razão da tua ambição desmedida e da tua conduta reprochável, fizeste-te instrumento de um ser diabólico, a ti semelhante, para o covarde crime que irias praticar. Odeio com razão, porque ele me demitiu sem dó nem piedade. Arrependo de me haver confessado a ele após o desmaio. E o que querias? Se tu cometeste contínuos delitos, infelicitando pacientes aos quais deverias proteger, não tens o do que reclamar, porquanto ele agiu com misericórdia em relação à tua impiedade, não te denunciando às autoridades policiais por tráfico de drogas e pelo inominável crime de manter o vício entre aqueles que te foram entregues para o tratamento. Realmente, a dimensão da tua loucura é expressiva, sobretudo porque preferes a postura de vítima infeliz, enquanto é o algoz inclemente de muitas vidas. A confissão que lhe fizeste foi o mínimo que poderias conceder a quem te ergueu do solo, quando foste tombado pelas forças do bem. Embora te sabendo rebel, ele te conduziu ao próprio leito que te acolheu e reconfortou. Por que a insânia predominância em tua razão, quando podes logicar e pensar corretamente? Este é o teu momento de lucidez espiritual, de modo que possas compreender a realidade da vida além da cortina de vibrações materiais em que te refugias por enquanto. Reflexiona um pouco e compreenderás que és responsável por muito males que ainda podem ser diminuídos, especialmente pela tua própria existência, que periclita, porque o Senhor que te concedeu a oportunidade do renascimento no corpo pode interromper-te a concessão, fazendo-te retornar em lamentável estado de perturbação e sofrimento. Nunca subestime a verdade, a vida na qual te encontras mergulhado.
Hoje entenderás melhor as razões ponderáveis que te trouxeram a este santuário, a fim de que pudesse crescer moralmente e que mal barataste. Aguarda em silêncio e, se possível, pensa em Deus. Então, assim, o Dr. Arquimedes, ele usa uma argumentação com esse espírito, quer dizer, com o Holmério em desdobramento, né? Zé, Oi, ele usa a lógica com amor. E acho que é o que exatamente. a gente tem que treinar, porque a gente usa a lógica. Aí a criatura vem e continua repetindo a mesma frase. Aí você dá vontade de dar uns tapas nela para ver se ela acorda e perde. Mas você vê que ele usa essa argumentação, essa lógica com amor, mas ele também é duro no final, né? Ele coloca, na verdade, ele coloca bem claro as questões. Olha, estão te dando uma oportunidade de você refazer o teu caminho pelo bem. Se você não aproveitar isso, virá pela dor. Maior o processo, né? Ele é bem claro, ele não deixa dúvidas quanto ao que poderá ocorrer ao Almério se ele continuar naquele caminho. O Almério recebeu uma oportunidade valiosíssima, porque ele poderia ter sido denunciado às autoridades, né? E estaria respondendo a um processo, preso e tal, e isso sujaria o nome dele, ele teria dificuldades para conseguir outros empregos e tentar se reafirmar na vida dele. A gente pode dizer se é certo, se é errado, você pode dizer, o Silvério agiu com razão, não agiu, deveria ter denunciado, não sei. Mas ele fez isso no sentido de dar ao Mério uma oportunidade de recomeçar, de refazer a sua jornada. E a gente observa uma coisa curiosa que o Almério, que tinha pedido desculpas, parecia arrependido naquele primeiro momento em que ele acorda, né, após ter recebido aquele choque magnético ali do Dr. Arquimedes, ele aqui parece, na verdade, que não se arrependeu realmente, né? Ele está ainda com muito ódio no coração dele. Isso aí, o objetivo aqui é fazer um processo de terapia, meio que de voltar no passado, para se tentar entender esses processos que estão relacionados aqui, que levaram a essa situação. Isso é muito importante, porque tanto ele quanto o obsessor, que também vai ser despertado daqui a pouco, se deixar eles assim soltos nesse processo, apenas afastando eles do Silvério, primeiro que se tiver alguma coisa entre eles que o Silvério precise responder por isso, é melhor que haja o perdão ali, para que isso depois não venha de novo ainda acontecer. E segundo, que o Silvério tem um trabalho importante a ser realizado, né? Então, melhor que essa questão seja resolvida e o Silvério tenha menos um indivíduo para prejudicá-lo, porque ele já vai enfrentar muitos, e enfrenta certamente, muitos obstáculos, né? Com pessoas, com outros irmãos que, em estado de ignorância, tentam atrapalhar a marcha do bem, né? Muito bem. 3.1. Terminada a oração, Almério é despertado e manifesta grande revolta por estar ali. Não reconhece nos benfeitores e trabalhadores seres espirituais bondosos, além de mostrar que não se estava arrependido do que fizera, considerando Silvério como seu inimigo, o que surpreende o autor espiritual, pois até então Almério havia dado a impressão de arrependimento. Até o próprio Manuel Filomeno mostra esse espanto, porque até então o que o Almério tinha colocado é que ele estava arrependido do que ele tinha feito. A gente aqui observa que não. Dr. Arquimedes inicia a argumentação justa e ponderada com o desventurado espírito. Assim, eu boto espírito, gente, mas é porque está em desdobramento, mas é o encarnado, né? Mostrando as contradições em que ele incorria ao se dizer prejudicado por Silvério. O nobre mentor ainda menciona o fato de que Almério acabara por se transformar em instrumento de uma trama orquestrada por um espírito muito inferior, mas cuja ligação a Almério ocorrera pela ambição e conduta criminosa deste. Deixa eu só colocar aqui. A gente assim vai ver ainda essa ligação de Almério com o obsessor, mas a condição do Almério de estar vendendo drogas ali dentro do hospital ou repassando, e o sentimento de raiva, de inveja que ele tinha em relação
ao Silvério, criam as condições favoráveis para uma conexão espiritual, para ele ser um instrumento fácil de ser manipulado por uma entidade ainda mais perversa e mais inteligente, que vai encontrar nele ali um marionete, vamos assim dizer, fácil de ser manipulado dentro desse processo, né? 3.2. Dr. Arquimedes continua suas explicações ao Mério, esclarecendo sobre as contradições. E ele mostrava a falta de reconhecimento pela oportunidade que recebera ao não ser denunciado às autoridades policiais, a preocupação que Silvério tivera com ele, mesmo depois de saber que ele tentara matá-lo, porque quando Silvério vai ajudar ele, vê que está com um punhal ali. Então sabia a intenção, ele descobriu na hora a intenção dele, né? Logo a seguir, o adverte sobre aquele momento em que ele, Almério, tendo a lucidez para perceber todos os equívocos que cometera, todas as transgressões em que incorrera, estando em um ambiente de paz e cercado por espíritos benevolentes, teria a oportunidade de, sinceramente, se arrepender e modificar os rumos que dera à sua vida. Vamos dar uma paradinha, só um minutinho aqui. Observem, quando o espírito tem um tratamento desse nessa condição, essa condição ela é é o que nós chamaríamos de uma graça divina, da abundância de misericórdia e compaixão. Por quê? Porque é uma ambiência cercada de muita luz. Aquele centro ali, naquele momento, ele não é uma região umbralina, onde às vezes um espírito socorrista vai conversar com um indivíduo lá, um espírito que está retido no umbral, no meio de uma psicosfera pesadíssima, dificílima, muito difícil, muito complexa. Ali não, ali está dentro de um centro, com uma ambiência toda protegida, há muita luz presente, portanto, o despertar de sentimentos bons fica favorecido, né? A diminuição dos sentimentos ruins é possível. Então, é uma oportunidade que ele não deveria desperdiçar, não deveria perder, mas muitos acabam perdendo essa oportunidade. Nós já comentamos isso naqueles dois livros, Vozes do Além-Túmulo, né? Ou Vozes do Além e Instruções Psicofônicas, né? Que foram trabalhos realizados lá em Pedro Leopoldo, na época que o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo, e lá o trabalho realizado, eu acho que foi em Pedro Leopoldo, sim, ele estava lá, e o grupo Meimei, que era um grupo dentro de um centro espírita, né? Um grupo assim que eu digo, é um grupo, é que nem nós aqui, um grupo de estudo André Luiz funcionando como um departamento do Centro Espírita Jesus Maria José. Lá era o grupo Meimei, era um grupo mediúnico funcionando dentro de um centro espírita lá. E aí o que acontece? Foi um trabalho de uns 2 anos, mais ou menos, que é narrado ali no livro. 1 ano e meio, por aí, com reuniões semanais de desobsessão. E o Chico era o médium, um dos médios de incorporação psicofônico. E ao final das reuniões vinha sempre uma mensagem, normalmente psicofônica. Essas reuniões foram gravadas na época. E depois era ouvido, né, a gravação e transcrita para o livro. O livro, então, na verdade, ele não é um livro psicográfico, na verdade, pode ter até alguma mensagem psicografada ali, acho que tem algumas mensagens psicografadas, mas a maioria dele é psicofônica e registradas no gravador e tal, e ali, então, depois eram colocadas para se fazer o livro, foi feito o livro. E aí o que a gente observa, muito interessante, eu não tenho os números exatos aqui na minha cabeça, mas, por exemplo, de tantos espíritos tratados na reunião de desobsessão, o número de espíritos que aceitaram o erro que estavam cometendo, que se prontificaram a perdoar, a modificar o seu caminho, gente, é coisa de 30% a 40% só. Acho que menos que isso, assim, cura imediata uns 30% só. Depois eu vou ter que olhar esses números de novo, porque tem as estatísticas que eles marcaram ao final, as estatísticas ao final dos livros, né? Mas é coisa muito pouca, assim, de cura mesmo, que o espírito chegou e realmente aceitou ali 30%, mais ou menos, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas acho que até um pouquinho menos.
mas é em torno de 30%. Aí você tem uns 20% mais ou menos que não se transformaram, mas que já sofreram uma pequena mudança e já estão mais propícios à continuidade do tratamento, e quase metade que simplesmente não aceitou, em hipótese alguma, que tudo aquilo foi falado. É claro que a gente entende que ainda assim houve um tratamento, mesmo nesses casos, porque ali é a percepção que o doutrinador e as outras pessoas estão tendo, que estão ali, os médios e tal, do que o espírito está falando. E o espírito não arredou o pé daquilo que ele desejava fazer. Por esse aspecto, você vai dizer assim, bom, não houve resultado. Porém, há um tratamento mesmo nesses casos. Por quê? Porque estão sendo colocadas ideias, o espírito está sendo levado a questionar, até mesmo a defender seus pontos de vista, mas ao fazer isso, ele tem que trazer à tona e ponderar alguns argumentos que ele não quer aceitar, mas esses argumentos agora estão colocados na mente dele. Vão ajudar ele no futuro. Não, talvez não sejam capazes de produzir uma melhora agora. Nos outros, 30% produziam uma melhora mais imediata. Eles também já estavam, talvez, um pouco mais propensos a aceitar isso. Então, o processo fluiu melhor. O outro está tão aguerrido ainda à sua raiva, ao seu ódio, ao seu apego, que ele não aceita. Porém, aquelas palavras agora fazem parte da história dele. Aquele diálogo faz parte da sua história. Aquele diálogo agora é aquilo que a gente costuma dizer, né? Você tem o iceberg representando aquilo que nós chamamos o eu total, o eu pleno, o self. O gelo acima da água é o ego, é a parte consciente, nossa, a persona, ou ego. Mas é a parte consciente, se estivermos desencarnados, por exemplo. A parte que está embaixo da água, essa montanha de gelo muito maior, é todo o subconsciente e inconsciente. Então, essa conversa vai lá para esse gelo debaixo da água, vai ficar no nível subconsciente ou inconsciente. O que a gente define subconsciente e inconsciente são os níveis de profundidade dessas informações. Ela ficaria meio que no nível subconsciente ali, que não é tão profundo, né? O inconsciente de profundidade é mais arcaico, né? Porém, aquele material agora faz parte do espírito, aquele diálogo que ele teve, porque nada se perde de todas as interações que temos. Então, ele vai ser útil em algum momento, né? Isso que a gente tem que ter sempre em mente, mesmo nos casos mais difíceis, mais complexos. A gente mais uma vez lembra aqueles casos que a gente busca lá no Mensageiros, né? O livro Os Mensageiros, daqueles 2.000 espíritos que estavam sendo tratados ali. Chegava às 6 horas da tarde, vinha o grupo, fazia a oração, e naquele momento André Luiz narra que só dois daqueles espíritos que estavam no sono com pesadelos há muitos anos ali, deitados, e já com a deformação muito grande no seu perispírito, eles se levantam e saem correndo. Então, esses dois espíritos estão correndo dentro daquele castelo, que na verdade é um posto de socorro avançado, e já estão assim prontos para a próxima etapa do tratamento. Os outros não saíram daquele estado de sono e de pesadelo que eles se encontravam. O que não quer dizer que eles não estão sendo tratados, só que o tratamento deles vai ser mais lento, porque a resistência que eles impõem é maior. Essas cascas de cebola que eu comentei mais no início, essas camadas todas, elas precisam sendo descascadas uma por uma. A oração tem um efeito poderosíssimo dentro desse processo. Mesmo ali naquela situação daquele, daquele posto de socorro do Alfredo, certamente haviam outras entidades de luz que vinham, que estavam até bem acima da condição dos trabalhadores daquele local, que vinham tratar espírito aqui e ali, tentando entrar dentro dos níveis mais profundos do psiquismo, tentando estimular determinadas áreas, determinadas lembranças. Então, gente, não subestimemos o poder da oração, o poder da prece. Às vezes, aquilo que a gente pediu não foi acatado naquele momento, mas vai ser acatado depois, quando um conjunto de outros fatores propiciarem. Às vezes a gente pediu uma coisa, mas o que aquela pessoa precisava era outra, e aquela outra foi atendida.
Então, a oração nunca fica sem resposta, ela sempre tem esse poder muito grande de realizar isso, tá? Foi um pouco, de certa forma, que nós até colocamos hoje de manhã numa mensagenzinha que a gente colocou, pela necessidade da gente estar muito firme na nossa oração, no pedido pelas pessoas, né? Aceitando e confiando na soberania de Deus, em todo esse amor imenso que Jesus tem por nós e que vai nos curando aos poucos, cada um no seu tempo, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra, elas levam um tempo e nós estamos num processo de crescimento e desenvolvimento espiritual. Bom, continuando aqui, deveria aproveitar aquela oportunidade, pois da mesma forma que Deus lhe concedera aquela reencarnação, poderia retirá-la. E quem saberia a condição lamentável que em breve ele se encontraria? Aqui podemos dizer que temos a misericórdia que é da lei em plena ação, pois vários espíritos de condição elevada se dedicam a auxiliar alguém que está perdido e desorientado em seu caminho. Ajuda essa que ocorre mesmo com a rebeldia e resistência de Almério ao esforço que está sendo feito por ele. E aí, gente, o que a gente uma coisa que eu gosto de comentar, eu gosto sempre de trazer essa questão, porque ela é algo que mexe comigo também. Os problemas físicos, as doenças, é, quantas vezes, né, nós já pedimos, talvez por milhares de pessoas, nesses últimos 12 anos que nós fazemos as nossas orações intercessórias, eu não sei, talvez milhares, não sei. Mas observemos uma coisa. Basta a gente ver que se a gente faz em média 20 e poucas orações por semana, né? Considerando a média até o período em que a gente não tinha quinta-feira. Então, isso dá quase 1.000 orações por ano. Nós estamos fazendo isso há 12 anos, mais ou menos, né? Muitas vezes a gente pede pela saúde de uma pessoa e vem a desencarnação. Nós não podemos ir contra desígnios que já estão traçados porque é o melhor para aquela pessoa. Então, aquilo que a gente pede não vai alcançar o que a gente queria, mas o que a gente está mandando de bem para aquela pessoa vai ajudá-la de outra forma. É matéria-prima para a espiritualidade utilizar de uma outra forma. Talvez uma ajuda para a desencarnação daquela pessoa, para uma assistência espiritual que aquela pessoa precisa, né? Mas nós também já vimos casos em que tudo indicava que haveria uma desencarnação e houve vamos dizer assim, tudo indicava, os médicos já estavam meio que desenganando aquela criança. Especialmente com crianças, a gente vê muito isso. Estava desenganada já, meio quase desenganada. E a pessoa se recupera. Então a gente observa que também, às vezes, a espiritualidade parece, pela oração intercessória, ela rever, sobe para o nível hierárquico maior, rever a possibilidade, se há possibilidade desse tratamento servir como uma moratória para aquele espírito que está encarnado. Nós já temos visto isso acontecer aqui, tá? E acontece. Não é muito comum, não é o mais comum, é o menos comum, mas acontece. Essas moratórias, elas vêm, né? Porque sempre você pode mudar esses planos de acordo com as circunstâncias, observando toda a situação, que nós não temos essa capacidade, mas os espíritos mais elevados conseguem ver o quadro de uma forma geral, tá? Apenas para mostrar a força e o poder da fé e da oração. E quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente exercita esse processo, mais nós nos conectamos a esses mentores, a esses trabalhadores espirituais. Então, do ponto de vista das doenças físicas, a gente acaba aceitando aquilo que vai vir. Ainda que a gente peça saúde física, a gente aceita aquilo que vem, porque a gente sabe que, especialmente no caso do nosso grupo, pelo tempo que nós já vemos realizando esse trabalho, a gente já tem observado, isso ficou mais claro para mim agora nos últimos 2 anos, mais ou menos, no último ano especialmente, mas nos últimos 2 anos mais ou menos,
que ocorrem muitas curas e ocorrem muitas situações em que não é possível a cura, porém o tratamento foi feito em algum nível. Então a gente tem esse grau de confiança. O que me deixa muito triste às vezes é quando nós vemos as pessoas que nos procuram ou pelos quais nós oramos, às vezes a gente não conhece a pessoa, mas é um problema de ordem psíquica e espiritual, onde o indivíduo traz tanto desequilíbrio dentro dele que não há muito que ser feito num curto tempo. A gente sabe que vai demorar um longo tempo de tratamento, mas ainda assim precisamos perseverar nesse processo da oração. Lembremos o lar de Alfredo, aquele castelo, aquela situação daqueles espíritos, ficavam anos lá, anos, naquele estado de praticamente múmias ali, como se fossem múmias dormindo. E vão sendo tratados e aos poucos despertando pelo efeito da oração. Então, a misericórdia divina nunca deixa de estar atuando. Então, mesmo nos casos mais difíceis, e são esses que me comovem mais, no sentido de que eu me sinto impotente para ajudar uma pessoa que está muito desequilibrada, muito angustiada, e por mais que a gente fale, que a gente console, que a gente tente passar uma mensagem que possa ajudar essa pessoa, a gente às vezes não consegue naquele momento, né? Ou então a gente sabe o grau de dificuldade que vai ter para vencer as resistências de muitas vidas onde a pessoa se equivocou, vamos assim dizer, no seu comportamento e, portanto, há um longo caminho de recuperação e de cura, de tratamento a ser realizado. Então, a gente compreende essa dificuldade, compreende a nossa pouca valia, digamos assim, diante dessa situação, a nossa fragilidade diante dessa situação, mas aí que nós temos que fortalecer mais ainda a nossa fé. E se a gente não pode, pelo diálogo, pela conversa, né, pela argumentação, ajudar aquela pessoa, que pelo menos pela oração a gente possa fazer isso. E quanto mais nós fizermos isso, todos nós, mais nós vamos nos aproximar desses mentores, mais sabedoria também teremos para conversar com essas pessoas, porque seremos inspirados, seremos intuídos. E isso é um exercício e uma confiança que se ganha nessa conexão com o plano espiritual, que começa a ver, pera lá, esse indivíduo está fazendo isso há tanto tempo, esse grupo está fazendo isso há tanto tempo, eles estão realmente determinados a ajudarem as pessoas. Eles merecem um voto de confiança, no sentido de que mentores mais categorizados possam se juntar a esse grupo. É assim que funciona, gente. As casas espíritas, os centros, nas suas múltiplas tarefas, é com o tempo, com a dedicação, com o trabalho, que nós vamos ganhando a confiança da espiritualidade, os espíritos sérios, os espíritos trabalhadores, porque eles não vão deixar de lado um trabalho que eles estão fazendo ou refazer todo o planejamento deles em função de um grupo que não leva a sério o trabalho que faz. Eles não vão fazer isso. Vão ter espíritos ajudando esse grupo, mas não vai ser esses espíritos de uma condição ainda mais elevada que tem possibilidades de maiores recursos, inclusive. Então, todos nós somos, de alguma forma, convocados a essa tarefa. E quando a gente vê, especialmente o doutor Arquimedes realizando esse trabalho, nós precisamos muito pensar o que eu posso fazer para estar nessa seara do Cristo, né? Colaborando com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas limitações, com todo o meu desconhecimento ainda, mas eu quero ajudar, eu quero ser útil, eu quero estar ao lado da espiritualidade nessa tarefa. O que eu posso fazer? E aí isso é um convite. Esses livros, esses estudos, tanto do Manuel Filomeno, do André Luiz, de várias obras, de vários autores, são convites que nós recebemos, porque um dia nós seremos um doutor Arquimedes, um dia nós seremos um espírito desse nível, realizando essas tarefas, né? Mas precisamos começar agora, né? Não podemos deixar para depois. Bom, gente, nós vamos então pausar, tá? O nosso aqui agora e vamos fazer a nossa oração